Hey guys! Se você ainda não me conhece, eu sou a Teacher Gica e esse é o Inglês de Jaleco, onde eu ensino inglês para profissionais da área da saúde. Hoje eu tenho uma proposta um pouco diferente. Estude um mini caso clínico em inglês comigo. Eu peguei um caso clínico, as partes mais importantes dele, coloquei aqui num documento, vou compartilhar a tela e você vai passar frase a frase comigo. Nós vamos aprender estruturas novas, termos novos e, no final, chutar qual é o diagnóstico dessa paciente. Esse é um caso clínico de uma mulher, professora de 26 anos com tosse persistente. Se você tem um inglês mais iniciante, eu deixei o caso clínico aqui na descrição do vídeo, você pode copiar, colocar no Google Tradutor para comparar inglês com português e assim acompanhar o caso clínico mais facilmente. Se você tem um inglês um pouquinho mais avançado, eu digo, um básico para intermediário, não será preciso porque é um caso simples e eu vou ir traduzindo algumas coisas conforme conversamos. Let's get this started! Ok, se você quiser pausar o vídeo e ler o caso clínico, esse é o momento. Se não, vamos lá, frase a frase. A 26-year-old teacher, interesting, has consulted her general practitioner, GP, for her persistent cough. Aqui nós temos uma one-liner, que nós chamamos na área da saúde de one-liner. É uma breve descrição do paciente. Isso é usado em casos clínicos, apresentações, questões, para escrever no prontuário, ok? O que consiste uma one-liner? Ela vai ter a idade, age, sex, place and chief complaint. Ela vai ter essas 4 informações. Primeiro, age. Sempre escrevemos dessa forma, porque a idade está sendo uma característica, está sendo usada para caracterizar o paciente, então vira um adjetivo, por isso a gente separa por hífens. Então, lembra disso. A 26-year-old teacher, aqui, eles usaram a profissão, mas poderia ser female, poderia ser mulher, ok? Como a gente vê aqui o her general practitioner, her persistent cough, já entendemos que é uma mulher. Place, local, ela chegou no general practitioner, que é o clínico geral, o médico de família. Esse termo GP, General Practitioner, é muito usado no Reino Unido. Nos Estados Unidos, eles costumam usar o termo Primary Care Physician e abreviam como PCP. Primary Care Physician. Se ela tivesse chegado na emergência, essa frase seria: a 26-year-old teacher came to the emergency department, came to the hospital. Então, você vai mudar conforme onde foi o contato primário com aquele paciente. For her persistent cough, aqui nós temos o chief complaint, a queixa principal. O caso dela é uma tosse persistente. Poderia ser shortness of breath, back pain, right? Então, pessoal, essa vai ser a primeira frase que nós vamos anotar. Eu vou anotar no Anki, porque é assim que eu estudo. Se você não tem o Anki, se você não usa o Anki, não tem problema. Você pode anotar em um caderno, pode anotar nas notas aí do seu computador. Então, eu coloco na frente do flashcard a frase em inglês e no verso a frase em português. Se depois desse vídeo você quiser começar a utilizar o Anki, eu vou deixar também na descrição um vídeo onde eu explico como usar o Anki, como adicionar áudio nos flashcards e fazer isso para estudar inglês. É importante que você saiba o one-liner porque ela é coringa e vai ser usada muito na área da saúde, ok? Então anota aí. Perfeito. Vamos continuar falando sobre a história da doença atual. History of present illness. The cough has troubled her for 3 months since she moved to a new school. A tosse tem incomodado ela, a tosse a incomoda há 3 meses, desde que ela se mudou para uma nova escola, especially when going out to the playground, então quando ela vai lá fora no parquinho, and on jogging. Jogging não é correr e não é caminhar, é trote. So, you don't run, you don't walk, you're jogging.
Essa também é uma frase coringa. The cough has troubled her. Por quê? Porque você pode inserir aqui no lugar de cough qualquer queixa, certo? The pain has troubled her for 3 months. A dor tem incomodado por 3 meses. The shortness of breath has troubled her for 3 months. A falta de ar a incomoda há 3 meses. Então, também vai ser uma frase que a gente vai anotar. Que vai ser muito useful, muito útil para os nossos estudos. Continuando. In her medical history, então agora a gente está entrando no past medical history. She had her appendix removed 3 years ago. Ela removeu o apêndice há 3 anos. Aqui, she had her appendix removed 3 years ago. Também é uma frase que eu quero que você anote. Por quê? Muitas vezes, brasileiros, quando vão falar em inglês, como em português a gente fala, eu fiz cirurgia, eu removi o meu apêndice, eu fiz uma prótese de quadril. Quando a gente traduz automaticamente para o inglês, a gente pensa em do, mas quem faz é o cirurgião. O paciente have, ele recebe, ele tem a cirurgia, então eu quero que você lembre disso. Olha aqui o que eu vou escrever. The patient has the surgery. The surgeon does the surgery. Então, o paciente tem a cirurgia, o paciente recebe a cirurgia e o cirurgião faz. É o cirurgião que faz. Portanto, o que eu quero que você saiba com isso? Que quando você for escrever que o paciente fez tal cirurgia, você vai usar o verbo have. Então, she had her appendix removed. Aqui, se a paciente tivesse feito uma prótese de quadril, eu poderia falar she had a hip replacement. Por isso é uma frase coringa e vale muito a pena você anotar. Eu vou já colocar aqui no Anki. Alright, let's continue. Então, ela removeu o apêndice 3 anos atrás and was said to have recurrent episodes of bronchitis between the ages of 3 and 6 years. E foi dito que ela tinha episódios recorrentes de bronquite entre 3 e 6 anos. Aqui, bronchitis, eu quero que você preste atenção na pronúncia. Toda vez que a gente fala de esse it, quando a gente diz it, que é um sufixo que significa inflamação em inglês, vai ser esse itis, que tem o som de D, itis. Então, bronchitis, diverticulitis, rhinitis, itis. Treina aí a pronúncia. Continuando. Agora a gente vai falar sobre social history, family history. She has never smoked and takes no medication other than an oral contraceptive. Ela nunca fumou. She has never smoked and takes no medication other than an oral contraceptive. Ela toma nenhuma medicação além de contraceptivo, anticoncepcional. Her parents are alive and well, estão vivos os pais dela e bem. And she has 2 brothers, one of whom has hay fever. Um dos quais, né? Então, sendo que um deles tem hay fever. Também é um termo aqui bastante comum no Reino Unido. Hay fever. É a mesma coisa aqui, rhinitis, ok? Nos Estados Unidos a gente fala mais rhinitis e no Reino Unido, hay fever. Então, o que a gente sabe aqui dessa paciente? Que ela tem tosse há 3 meses, ela se mudou para uma nova escola, fica pior quando ela vai lá fora, ela já removeu o apêndice, ela tinha episódios de bronquite ali nas idades de 3 a 6 anos, ela nunca fumou, não toma nenhuma medicação além de anticoncepcional e um dos irmãos dela tem rinite. Vamos para a examination. The respiratory rate is 18 per minute. Então, a frequência respiratória é 18 por minuto. Her chest is clear. Então, aqui, chest, a gente está falando do tórax. O tórax está limpo. O quê? Por quê, né? Porque a gente viu isso na auscultation. With no murmurs or crackles. Sem murmúrios e crackles, que é crepitantes. Outro achado que poderia estar aqui, mas não foi descrito
no caso clínico, não sabemos se a paciente teve ou não, provavelmente não, porque não foi descrito, né? É wheezing, que é sibilo. Alright, guys, the question is, what do you think is the most likely diagnosis? Qual você acha que é o diagnóstico mais provável dessa paciente? É claro que esse não é o caso clínico completo, então as informações que eu te apresentei podem não ser suficientes para chegarmos em um diagnóstico, but se você pensou em asma, you're right. Também vou deixar o caso clínico completo aqui para você ler e descobrir por que o diagnóstico é asma. Lá vai ter mais informações sobre o caso clínico. And that's it, guys! Espero que vocês tenham gostado de estudar um caso clínico comigo. Me fala se você gosta desse tipo de vídeo. And I hope to see you soon. Have a great day. Bye, bye.